Vamos agora animar o nosso felpudo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um player de animação. Então vamos adicionar um filho ao felpudo, vamos selecionar Animation Player e dar um Create. Nesse Animation Player nós vamos dar o efeito dele batendo. Então ele vai simplesmente trocar a imagem e voltar bem rápido. Para isso vamos vir e criar uma nova animação neste ícone. Nossa animação vai se chamar, obviamente, bater, dar um OK. E agora nós temos que animar a visibilidade destes dois objetos. OK? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é selecionar o nosso idle, vir em visibilidade e travar a chavinha. Mas antes disso, nós temos que observar que ele vai começar, quando eu dar um play na animação, ele já vai bater e depois ele vai voltar. Então eu quero que o meu idle comece não visível. Então eu vou tirar a visibilidade dele aqui e acionar a chavinha, dar um create. Enquanto que no bate, eu quero tornar ele visível e vou acionar a chavinha, dar um create. Agora, no intervalo de tempo muito pequeno, por exemplo 0,1 segundos, eu quero alterar isso. Então, no meu idle eu quero deixar ele visível e o meu bate eu quero deixar ele invisível. E vou mudar o tamanho da animação para 0,1 segundos. Vamos dar um play. Então pronto, nós temos simplesmente o nosso felpudo batendo. Muito legal, né? E muito fácil de fazer. Vamos agora adicionar um script ao nosso felpudo. Um script que modifique o lado dele sempre que tocarmos em um dos lados da tela. Então, vou clicar com o botão direito no felpudo, Attach Script. Vou selecionar o nome. Então, primeiramente, vou criar uma pasta de scripts. Então, scripts. E o nome será simplesmente felpudo. Ok, vou dar um save e dar um create. Vou apagar esse texto que não serve para nada. E logo aqui no começo eu vou referenciar os nossos sprites, porque nós vamos ter que modificar a posição deles. Então eu vou dar aqui onReady var idle é igual getNode idle. Eu vou fazer a mesma coisa para o bat. Então vou copiar e colar e trocar aqui para bat. Vou colocar um também para a animação, anim, e aqui só para ficar mais fácil eu vou trocar o nome para anim, e aqui o nosso grave. Então grave, vamos colocar em minúsculo aqui para ficar um padrão, grave, tranquilo? Vou também declarar uma variável. Minha variável será lado. O meu lado será esquerda ou direita. Então vou declarar algumas constantes para ficar mais simples. Então const esc de esquerda vai ser um valor menos 1, por exemplo, e const dir igual a 1. Tanto faz esses valores, você pode colocar qualquer um. Agora, vamos criar algumas funções para alterar o lado. Então, a primeira função vai se chamar esc, ou seja, ir para a esquerda. Primeira coisa que nós vamos fazer é alterar a posição do nosso felpudo. Então, nosso código já está no felpudo. Então, eu só preciso dar set pos, passar um vetor 2, um vetor que sempre possui um x e um y. Um teste que eu fiz que ficou legal foi 220, 1070. Isso aí você vai mexendo com o mouse e na posição que você achar interessante você grava. O meu idle.setFlipH vai ser false, porque do lado esquerdo ele não está com flip. Nós estamos colocando ele nessa posição e ele não está espelhado.
A mesma coisa para o bat, então eu vou simplesmente copiar aqui. Bat. Eu vou modificar também a posição da nossa grave. Então, grave.set_pos, que também recebe um vetor 2. Uma posição legal foi menos 44, 41. Eu deixo ela com flip, então grave.set_flip_h_true, que nem nós já demos o flip na aula passada. E nós vamos falar que lado é igual a ESC, lado é esquerda. Tranquilo? Vamos também criar uma função para a direita, só que essa vai ser muito parecida, então eu vou simplesmente copiar e colar a da esquerda. Então vou colocar dir de direita. A posição da direita que eu testei e ficou legal foi 500 e 1070, só que agora nós vamos espelhar o idle, nós vamos espelhar o bat e nós não vamos espelhar o grave. E a posição do grave será 28, 41. E agora o lado será dir. Tranquilo? Então agora nós temos duas funções que trocam o lado do nosso personagem. Vamos criar mais uma para fazer ele bater. Então func bater e simplesmente vai pegar a animação ponto play bater. Então simplesmente isso. E agora nós temos que ir chamando esses métodos conforme nós tocamos de cada lado da tela. Para trocarmos de lado o nosso personagem e fazermos a animação dele bater, vamos colocar um script aqui no nosso main node. É o script que irá controlar todo o jogo. Então vamos clicar com o botão direito, dar um attach script, selecionar aqui e dar o nome dele de game. Dar um save. Vamos dar um create. Vamos apagar esses comentários. Primeira coisa que nós vamos fazer, como nós queremos movimentar o felpudo, nós temos que referenciar ele dentro aqui do nosso script. Então, onReady var felpudo igual getNode felpudo. E pronto, ele já está referenciado. Próximo passo é monitorarmos o input, monitorarmos qualquer evento de toque na tela. Então, para isso, nós damos aqui no ready set process underline input true. E agora nós podemos colocar a função aqui embaixo, func input underline input, que recebe um event. E nesse event nós vamos verificar a posição que foi tocada na tela, se foi do lado esquerdo ou do lado direito. Só que agora nós temos um problema. Nós podemos estar em diferentes tamanhos de tela. Então, se por exemplo não estivermos no 1280 por 720, que nós configuramos, nós teremos problema, nós não saberemos o meio da tela. Então nós temos que utilizar uma câmera. Vamos criar uma câmera então, aqui no main node, clicar com o botão direito, camera 2D, dar um create. Podemos ver que tem esse retângulo da nossa câmera, e este retângulo equivale exatamente ao tamanho deste baixo. Então vamos trocar aqui para current. Então essa é a nossa câmera atual. E agora nós temos que trocar a âncora. Então nós vamos colocar drag center. Opa, não foi. Fixed top left, ok? Fixed top left. Beleza? E agora a nossa câmera está no mesmo tamanho da nossa câmera antiga. Essa é a nossa nova câmera. E nós temos que referenciar ela. Então vamos trocar o nome dela para câmera, vir aqui no nosso script do jogo e referenciar ela também. onReady var camera igual getNode camera. E agora nós temos que converter a coordenada do toque, a coordenada do nosso evento, utilizando a nossa câmera. Então event
igual a camera.make input local event. Ok? Então nosso evento irá ser modificado de acordo com a câmera. Agora nós vamos ver if event.type é igual a input event.screenTouch. Então, se o tipo do nosso evento é toque na tela e o evento foi de pressionado, então se a tela foi pressionada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar se foi tocada do lado esquerdo da tela ou do lado direito. Então, if event.posição.x for menor que 360, porque nós já convertemos a nossa coordenada para a coordenada padrão de 720 por 1280, então nós podemos utilizar uma constante aqui. Então, se for menor que 360, quer dizer que foi do lado esquerdo. Então, felpudo.ask. Caso contrário, else felpudo.dir. Vamos executar isso e ver se funciona? Então, ele está falando que não está salvo. Então, vamos salvar a nossa cena. Save Scene. Vamos criar uma pasta para cenas. Scenes. Dar um OK. E vamos chamar de main scene. Main scene. Salvamos a nossa cena. Podemos executar, só que ele vai dar um errinho porque nós temos que selecionar a cena principal. Vamos dar um select, selecionar a nossa cena principal e dar um play novamente. Temos nosso felpudo e agora, se batemos de um lado para o outro, ele troca de posição. Se nós quisermos também que ele bata, podemos vir aqui embaixo e dar felpudo.bater. Vamos dar um play e perfeitinho, ele vai para o lado e já bate do jeito que nós queríamos. Tranquilo? E o próximo passo agora é começarmos a criar os barris.